Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro Dalari, qual a importância da ciência para a promoção da cidadania? E qual o papel do sociólogo Florestan Fernandes dentro desse contexto? No artigo 218 da Constituição Federal, em 1988, quando da sua aprovação, se estabeleceu que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Com pequenas alterações, este é o texto que vigora até hoje. E no primeiro parágrafo deste mesmo artigo 218, há um texto ainda mais significativo em favor da ciência. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. Também com pequenas alterações, é o texto que subsiste desde 1988. Pouca gente sabe, mas o texto desse parágrafo 1º do artigo 218, que fala do tratamento prioritário do Estado para a pesquisa científica básica, é de autoria do grande sociólogo da USP, Florestan Fernandes. Florestan era deputado constituinte em 1987 e 1988, e foi dele a proposta que se converteu nessa disposição constitucional que valoriza significativamente a ciência. Neste ano em que se celebra o centenário do grande mestre, muitas homenagens lhe têm sido prestadas, resgatando-se sua enorme contribuição para as ciências sociais. Mas ouso dizer que este pequeno texto jurídico de Florestan Fernandes, que na Constituição consagra a prioridade para a pesquisa científica, talvez seja a mais importante contribuição daquele notável intelectual para a sociedade brasileira. A valorização da ciência que Florestan promoveu com seus colegas constituintes em 1988 estava alinhada com a consolidação no mundo de diretrizes que apontavam a promoção da ciência como um elemento promotor da capacitação e da autonomia das sociedades e dos indivíduos, portanto, da cidadania. Esta orientação já aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, cujo artigo 27 estabelece que toda pessoa tem o direito de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultem. Na sequência, vários tratados internacionais aprofundaram a consideração da ciência como um elemento fundamental da cidadania. Tratados de direitos humanos que influenciaram a Constituinte e a Constituição brasileira. E não é por acaso que a Constituição Cidadã, como a denominava Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte, valoriza extremamente a ciência. Por essa razão é que o projeto de lei 529, enviado neste ano pelo governador João Dória à Assembleia Legislativa, vem causando muita preocupação. O artigo 14 do projeto de lei determina que, ao final de cada ano, o superávit das universidades estaduais, da USP, da Unicamp, da Unesp e também o superávit da FAPESP devem ser restituídos por essas instituições, dela retirados e voltando assim para a Secretaria da Fazenda. É uma medida que inviabiliza o planejamento de longo prazo das unidades de pesquisa, que muitas vezes fazem superávit justamente para se precaver das incertezas futuras. E acaba sendo uma pena, uma punição para a boa governança dessas instituições. Assim, em defesa da ciência, da cidadania e com a lembrança em Florestan Fernandes, é fundamental que essa proposta que retira recursos das universidades e da FAPESP seja rejeitada pela Assembleia Legislativa. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dalari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, a reforma tributária pretendida pelo governo pode acabar com a isenção de tributos dos livros e deixá-los mais caros. Qual a sua análise dessa proposta? O fim da isenção dos tributos dos livros vai ter um resultado muito óbvio. Eles vão ficar mais caros e, portanto, vai ser mais difícil comprá-los. Não entra nem em questão se os livros são baratos ou caros no Brasil. Alguns são baratos, outros são caros, depende muito do que você necessita. Mas há uma tendência em muitos países de não taxar os livros, e o Brasil tem um histórico de não taxá-los que já vem de algum tempo, o que obviamente facilita o acesso a eles, porque é óbvio que se eles forem mais caros, menos pessoas vão comprar. E o livro é fundamental para o desenvolvimento de uma cultura, de uma educação. O argumento do ministro Guedes, segundo o qual o governo poderia comprar certos livros e distribuir aos mais pobres, choca pela ingenuidade ou pela perversidade. Porque, obviamente, não podemos dar ao governo o poder de escolher quais livros vão ser dados aos pobres. Uma coisa é o MEC, depois de comissões muito rigorosas de análise da qualidade pedagógica de livros, escolher quais são os melhores livros de cada área didática e deixar que o professor de cada escola pública escolha quais livros querem. É apenas uma avaliação prévia que o MEC faz. Ele não decide quais livros serão dados e essa avaliação não é partidarizada. Agora, se o governo decidir quais livros vão ser distribuídos, nós temos o risco do controle ideológico, ainda mais tendo um governo altamente ideológico, como temos no Brasil, e o risco, vamos ser francos, também da corrupção, porque será muito possível que alguns livros, os livros sejam distribuídos, venham em tão grande quantidade que enseje alguma comissão para quem escolha. E, finalmente, numa população tão grande como a do Brasil, em que mais de 100 milhões se qualificariam para receber livros do governo, é óbvio que a diferença de gosto entre eles é tão gigantesca que não dá para imaginar que burocratas possam decidir quais livros interessam a quem. Isso é muito melhor deixar todos os livros como estão, isentos, e dessa maneira favorecer a leitura. Na verdade, a falta de leitura é um problema muito grande no Brasil. Eu acompanhei isso porque o MEC tinha o programa do livro, que forneceu bibliotecas às escolas públicas do Brasil todo, então foi uma sucessão de medidas. Quer dizer, primeiro você seleciona os livros de qualidade, da literatura, clássicos brasileiros, etc. Segundo, você manda para a escola, que reclama, não tem estante, depois reclama também que não tem bibliotecário para emprestar, e finalmente você tem o problema de que não necessariamente os professores estão acostumados a ensinar as pessoas a lerem. E então cada medida dessas exige muito trabalho. Você cortar a isenção tributária do livro é regredir, é fazer que um trabalho muito difícil, que é formar um público de leitores, fique além disso um trabalho mais caro para o leitor. Bom, esses são os argumentos. Some-se também que muitos professores leem pouco. Uma pesquisa divulgada no Estadão faz uns 2 anos dizia que os professores de todas as áreas somadas do ensino básico liam entre 1 e 2 livros por ano em média. Isso é muito pouco. Então nós temos que formar um público leitor. E qual seria a alternativa de tributação no lugar dos livros? A alternativa de tributação é bastante óbvia. O Brasil tem um imposto de renda, pessoa física, muito baixo. Quer dizer, a alíquota mais alta que nós temos no Brasil é de 27,5%, que é igual para todo mundo acima de R$ 4.600 de renda mensal. É igual para quem ganha 5 mil por mês, é igual para quem ganha 500 mil por mês. Então, tem que haver outras faixas adicionais, como acontece nos países desenvolvidos. Pessoas ganham mais, têm que pagar mais. Além disso, o IPVA e o IPTU, os impostos sobre veículos e sobre moradias e terrenos, podem também ter uma tarifa progressiva, de modo que uma casa mais cara pague um percentual mais caro do que uma casa simples ou barata. Então, há fonte para tributar. O que nós temos que fazer é tributar quem pode pagar, não tributar aquilo que vai prejudicar a sociedade. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual é o seu comentário sobre o debate recente a respeito do teto de gastos do governo? Tudo bem, Gabriel.
Acho que quando a gente olha 2020, não tem como, né, cumprir o teto. Acho que é uma questão muito atípica e que já é previsto, né? Mas quando a gente olha a partir de 2021, eu acho que retomar as regras, não como se 2020 não tivesse acontecido, mas retomar a partir de 2021, o crescimento dos gastos, esquecendo 2020, retoma 2021, o crescimento dos gastos de acordo com a inflação. Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que já existe um debate que vai ser muito difícil manter o teto mesmo assim, mas essa parte fiscal ela é fundamental para dar mais estabilidade ao país. Então, alguns economistas argumentaram que o estabelecimento do teto, algumas reformas que foram feitas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não foram importantes porque o país voltou a crescer de uma forma muito lenta. Mas acho que a grande questão é, se o teto não tivesse sido colocado, se as reformas que já ocorreram não tivessem ocorrido, como é que estaria o país hoje? A gente estaria numa situação muito pior, na verdade. Eu acho que até pior do que a Argentina. Então a gente começou a melhorar os fundamentos da economia, né? Principalmente a partir do Michel Temer. E a gente está esquecendo que, de fato, o principal elemento que causou a crise de 2014 a 2016 no Brasil foi uma trajetória insustentável da dívida. O governo estava gastando bastante e a economia começou a ir para o buraco. O que explica isso, se não uma piora na expectativa dos agentes, onde acabou ocorrendo uma queda muito grande dos investimentos. Então a gente passou muito recentemente por essa situação traumática, onde a gente percebeu, né, que esse aumento de gasto em muitos momentos acaba não tendo um efeito positivo, acaba até tendo um efeito contrário por piorar a situação das contas do governo. E quando a gente pega essa situação de pandemia, que naturalmente aumentou a demanda pelos gastos do governo e reduziu as receitas, piorando a situação da dívida pública, agora que a gente precisa, né, a partir de 2021, a partir do momento que a economia começa a se normalizar, a gente precisa ainda mais de um controle desse aumento dos gastos. E como fazer isso? Eu acho que é super importante, na medida do possível, né, manter as regras do teto do gasto a partir de 2021. Eu acho, claro, né, não dá para levar isso a ferro e fogo como se não tivesse nenhuma outra opção. Por quê? Quando os economistas que estavam por trás dessa regra, o que se tinha em mente era que outras reformas iam ocorrer de forma mais rápida, né? Era até um incentivo o teto do gasto para que as reformas fossem feitas, para que ele pudesse ser cumprido, e as reformas ocorreram somente em partes e demoraram mais do que o esperado. Então a gente está numa situação que de fato está mais difícil manter exatamente as regras do teto do gasto em as reformas ou com as reformas que foram realizadas somente parcialmente. Então a gente precisa, né, ter isso em mente e também que é necessário manter essa agenda de reformas. Sobretudo, a gente tem que pensar numa reforma tributária que está na mídia, que está circulando, né, que seja de fato que melhore a eficiência do país, que reduza a burocracia e melhore a eficiência das empresas. E também precisa pensar na questão dos gastos, que são muito rígidos. Então é fundamental, acho que uma reforma administrativa é importante também, e uma reforma que desvincule parte dos gastos que são obrigatórios, para dar mais flexibilidade para remanejar o orçamento, colocando dinheiro onde de fato faz mais sentido, para que o país possa crescer futuramente, pensando também nessa questão da eficiência na alocação dos recursos, e para que se possa também cortar certos gastos que não é possível porque o orçamento é muito rígido. Então, é fundamental manter essas regras do teto, talvez flexibilizar um pouco, porque a situação ficou meio que insustentável, né, para manter exatamente como era, mas com muito cuidado, sabe? Eu acho que controlar os gastos do governo, controlar o aumento da dívida em relação ao PIB, é uma peça-chave para que o país possa retomar o crescimento futuro. É claro que não é a única coisa, mas isso é fundamental, é um pré-requisito para que o país consiga voltar a uma rota de crescimento, senão a gente vai aumentar gasto agora, o que adianta, né? Piora a situação das contas do governo, causa uma crise mais forte lá na frente, e aí sai todo mundo perdendo. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor,
O que o senhor reserva nesta manhã para comentar com os nossos ouvintes? Leila e ouvintes da Rádio USP. Na coluna passada, exploramos o tema curadoria pela perspectiva que nos traz o inglês Michael Bhaskar em seu livro Curadoria, o Poder da Seleção no Mundo do Excesso, recém-lançado pelas edições Sesc. Bhaskar argumenta, com clareza e com destreza, que a curadoria está no centro de uma nova economia na contemporaneidade. O que é importante nesse momento, eu entendo, é voltar para a gênese da curadoria, que tem um período muito claro na história, principalmente da arte, no século passado, e uma relação direta com as vanguardas, uma vez que a curadoria nasce de uma relação com a produção e com a estrutura das artes e da cultura que começam a ser moldadas no pós-guerra. As transformações, as mutações, as revoluções até da arte, de seus conceitos, são bastante conhecidos por nós, não é? E sempre associados com essa ideia da vanguarda no século XX. Mas eu queria explorar brevemente com vocês aqui as mudanças e as transformações institucionais, como que, então, os principais equipamentos culturais, como o museu, sofrem mudanças e se transformam em laboratórios, em verdadeiros locais abertos ao experimento, abertos ao diálogo e ao debate crítico. Não podemos esquecer da figura do André Malraux, que foi aquele que idealizou o Centro Cultural na França, no pós-guerra, trazendo então para os equipamentos culturais, com esse sentido, com essa denominação, produções variadas e facilitando o encontro desses vários artistas que atuam nas artes cênicas, na música, nas artes visuais e suas relações também com o espaço, uma vez que a arquitetura também se transforma e se adequa a essas novas necessidades, né? Mas há também atores importantes como os que nós chamamos de curadores, né? Quem foram os primeiros curadores? Na Europa, um nome central é Pontus Hulten, que vem do Moderna Museet de Estocolmo e conquista a França, uma vez que foi o primeiro diretor do Centro Georges Pompidou, esse importante centro cultural da cidade de Paris e talvez o mais conhecido de todos nós, o Beaubourg, não é? Então ele sai de uma prática já experimental no Museu de Arte Moderna de Estocolmo e amplia e radicaliza essa sua noção de arte e de atuação em instituição em Paris. O outro é Harold Zeman, que sai de um pequeno espaço de arte contemporânea, né, que seria o que em alemão se chama de Kunsthalle, e vai para a Documenta. Então, a Documenta de Cássio, que é a maior exposição de arte contemporânea que nós temos no mundo. Então, essa transformação mesmo do conceito de arte tem uma relação direta com os espaços de exposição, os espaços de diálogo, os espaços da divulgação da arte, né? E qual a importância da curadoria na arte contemporânea? A curadoria, portanto, nesse momento, na sua gênese, é uma resposta crítica às demandas do contemporâneo. Nesse sentido, elas são práticas informadas e conscientes dos processos da arte contemporânea que ocorriam e até posso dizer que explodiam em diferentes partes do mundo, né? De forma pioneira, esses primeiros curadores investiram nas novas tendências da arte, principalmente as processuais, como os projetos de site-specific, as performances, os happenings, a arte de postal, a arte conceitual. Incentivaram experimentações com as novas mídias também. E prezavam um trabalho colaborativo, horizontal, né? Aquele que acontece até de forma mais espontânea, né? Mais do que o autoral, surge e está no centro a coletividade. Um outro fator muito importante é a preocupação em trabalhar em rede. Enfim, estamos falando de complexidade. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, a
As figuras da dificuldade visual e da ilusão visual funcionam como metáforas para explicar temas complexos? De fato, a força da deficiência visual como um sentido suprimido e uma dificuldade para a integração social e ambiental tem sido utilizado como ferramenta de linguagem para explicar alguns fenômenos complexos, alguns eventos da nossa vida e até questões filosóficas. O senhor pode nos dar exemplos? Na Bíblia, Novo Testamento, o livro de João, em uma determinada passagem, os discípulos, vendo um cego de nascença, perguntam a Jesus se poderiam atribuir aquilo a um grande mal que os pais ou aquele indivíduo teria feito na vida. E Jesus diz que não, que o que estava possível de ser interpretado ali eram coisas mais complexas para o entendimento mais profundo das obras divinas. Da mesma forma, na cultura indiana, existe uma outra figura chamada parábola dos cegos e do elefante, onde alguns indivíduos sem visão são testados a entender um animal que eles nunca tinham tido contato prévio através dos outros sentidos, uma vez que todos eles, desse grupo de indivíduos, eram cegos. O que houve é que depois desse contato com o animal, alguns tinham a percepção de uma enorme face com textura grosseira, outros tiveram a percepção da cauda fina e outros da tromba ágil e assim por diante, sendo que nessa figura metafórica para ilustrar que o todo não foi captado por nenhum deles, já que a todos eles faltavam elementos que compunham a complexidade do quadro. A primeira figura, a primeira história aqui contada, dá uma ideia de que a linearidade entre fatos ocorridos e determinados desfechos não são de compreensão assim tão simples, abandonando essa questão de que os males que nos afligem são decorrentes de punições divinas diretas. E na segunda história, a dos cegos e do elefante, de que o entendimento do todo depende muitas vezes da troca de informações, da confiança que um tem na perspectiva do outro, a fim de entender a complexidade de obras grandes, de situações com muitos atributos, e não só pela perspectiva de um único indivíduo. Essas são duas de tantas histórias onde a deficiência visual, como figura de linguagem, como uma peça de metáfora, é utilizada para compreender as limitações de todos os indivíduos, aqui utilizando o bloqueio da visão. Da mesma forma, no mito da caverna de Platão, os indivíduos ali presos e observando sombras que estão sendo projetadas às suas costas, sem que eles tenham ideia de que são indivíduos produzindo aquelas imagens, passam a ter também uma interpretação do mundo que não corresponde à realidade, até que algum deles, em algum momento, quebra a corrente, vai ao mundo externo e passa a ter contato com toda a complexidade desse mundo e não só com as sombras projetadas na caverna. O mito da caverna de Platão é uma outra figura de linguagem utilizada para dar entendimento de que algumas vezes as situações são produzidas ou mimetizadas de uma determinada forma, que simplificadas, ainda que adquiridas pela visão, podem não significar a complexidade do ambiente e da situação como um todo. Dessa forma, deficiência visual e limitações ou figuras de imagem não são usadas simplesmente nas artes plásticas, nas artes visuais, mas algumas vezes também nas histórias contadas, verdadeiras ou não, que permitem a interpretação e a discussão do alcance da sua complexidade, uma vez que essa sensação forte da supressão da visão ou da ilusão visual permitem captar a mensagem de uma forma mais simples. As questões da visão permeiam, então, a tradição falada de muitas histórias e também é utilizada como ferramenta na escrita, onde alguns atributos para o indivíduo que não vê ou que utiliza da deficiência visual como um recurso estético. E assim como na música dos óculos dos Paralamas do Sucesso, como os óculos do Clark Kent e tantas outras, também se misturam nessa retórica da mudança do indivíduo e do entendimento que se pode ter relacionado com a falta de visão. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas,
com Paulo Nussweig. Professor, por que a aprovação de um projeto de lei pode prejudicar a pesquisa científica no estado de São Paulo? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, vejo-me forçado a usar o espaço da coluna de hoje para falar sobre a mais recente ameaça que paira sobre as atividades científicas no estado de São Paulo. Eu preferia falar de outro assunto, mais auspicioso para o futuro, sobre iniciativas que teimamos em conduzir para fazer avançar o conhecimento e o desenvolvimento com base no conhecimento. No dia 12 de agosto, o governador João Dória encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para tramitar em regime de urgência, o PL 529. O objetivo é reduzir o déficit nas contas do Estado, algo que seguramente é necessário. Porém, no artigo 14 desse projeto, o governo pretende confiscar sobras orçamentárias das universidades estaduais e da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Por que a autonomia das universidades e da FAPESP e as vinculações orçamentárias determinadas na legislação são importantes? As universidades estaduais cumprem um papel fundamental na formação de pessoal ultraqualificado, que é crucial para o desenvolvimento de qualquer país. Desde 1989, há autonomia de gestão administrativa e acadêmica nas universidades, com orçamentos que representam parcela fixa do ICMS. Em pouco mais de 30 anos, o crescimento foi notável, e hoje as 3 universidades estaduais respondem por mais de 30% da ciência produzida no país. A FAPESP, que foi criada há quase 60 anos, recebe 1% da receita tributária do Estado e os recursos são de sua privativa administração, conforme determinado na Constituição Estadual. Tanto a autonomia quanto a vinculação de recursos refletem a sabedoria e a visão de legisladores do passado, que entendiam que educação superior e ciência não podem ficar ao sabor das preferências dos políticos de plantão. Essas atividades são, por natureza, de longo prazo e exigem financiamentos regulares, previsíveis e imunes a interferências indevidas. Vale a pena mencionar algumas das conquistas que ilustram a importância das universidades e da FAPESP para o nosso Estado. Um estudo conduzido por pesquisadores da USP permitiu descobrir que cada real investido em pesquisa e desenvolvimento, educação superior e extensão rural em agropecuária resultou em R$12 de retorno para a economia paulista. No caso das universidades e da FAPESP, esse retorno chega a quase R$30 para cada real investido. Em 2017, completaram-se 20 anos do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP da FAPESP, que já apoiou mais de 1.200 pequenas empresas em 127 municípios do estado. Finalmente, nos últimos anos, tivemos o surgimento de unicórnios nacionais, empresas que alcançaram $1 bilhão de valor de mercado. Os fundadores da maioria dessas empresas foram educados nas universidades estaduais. As universidades e a FAPESP deveriam ficar preservadas de cortes? Quais as consequências do confisco em longo prazo? Enfrentamos, ao mesmo tempo, uma grave crise de saúde e uma grave crise econômica. Seus efeitos foram ainda mais agravados pela postura irresponsável do presidente da República. Em São Paulo, onde o governo buscou seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a queda de arrecadação traz um déficit que precisa ser combatido. As universidades e a FAPESP estão contribuindo naturalmente com esse esforço, pois as suas receitas diminuíram juntamente com a receita do governo. Assim como o governo, elas têm despesas fixas obrigatórias, o que significa que já foram forçadas a cortar outras despesas. É apenas por contarem com reservas limitadas que têm conseguido manter as suas operações. A proposta de confisco feita pelo governo é uma maneira dissimulada de atacar a autonomia, concedendo os recursos previstos pela legislação, mas impedindo que sejam gastos adequadamente, que sejam alocados a projetos de longo prazo. É um estímulo à má gestão, uma punição àqueles que praticam políticas de austeridade. Ao confiscar parte dos recursos de volta, o governo reduz efetivamente a vinculação orçamentária que a lei determina. Paradoxalmente, enquanto a economia do século XXI se alimenta principalmente de conhecimento, obscurantistas têm feito grande sucesso na política desses últimos anos. Além de trabalhar duro para fazer ciência de qualidade, precisamos multiplicar os nossos esforços para disseminar a valorização do conhecimento na nossa sociedade. Cientistas no Brasil não padecem de tédio. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig.